Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá, você ouve o programa Multidom com a apresentação de Marta Padovese. E nossa entrevistada de hoje é a jornalista e CEO da Rádio Dom, Fátima Franco. Como estávamos no mesmo ambiente, usando máscaras um pouquinho afastadas, então o som ficou um pouquinho diferente do som do estúdio. Mas eu tenho certeza que você vai gostar do bate-papo com Fátima Franco. Olá, estamos aqui com a Fátima Franco, aqui no programa de estreia Multidom, da Rádio Dom, dinâmica, original e multiplural. Olá, Fátima Franco, como você está? Oi, Marta, tudo bem? Que responsabilidade, né? Tô bem, graças a Deus, um prazer estar aqui novamente, obrigada pelo convite, estreando, muita responsabilidade. Eu pedi para você vir no programa de estreia, porque nós já trabalhamos juntas. Sim, verdade. E eu gostaria, como se a gente tivesse continuando aquele trabalho. Bacana. Mudamos de espaço. Sim. Então, nada melhor do que você para iniciar esse meu programa, essa nova fase da minha vida ou da nossa vida. Fátima, sim. Primeiramente, uma coisa que me deixa muito curiosa. Do nada, você bateu a cabeça e resolveu fazer... Não. Quando você caiu do chão, você levantou e falou, montar uma rádio. Como é que veio essa ideia de você montar uma rádio? Porque não é fácil fazer isso. Nossa, então eu já bati a cabeça há muito tempo, desde quando eu nasci, né? E é verdade mesmo, porque quando minha mãe me teve, na verdade ela teve uma queda e eu, eis aqui, me fiz Fátima Franco. Então eu acertei. Acertou. E aí, então, eu tive essa vontade, desde sempre, de estar nos meios de comunicação. Comunicação para mim sempre foi muito forte desde criança, né? Acho que eu já falei isso para você particularmente. Eu morava em frente a uma tecelagem, eles jogavam fora as caixas de papelão, aqueles pinos onde era enrolado as linhas que se transformavam em tecidos. Meu pai pegava aquilo para mim, de tanto que eu insistia, eu recortava, fazia uma televisão e dos pinos eu fazia um microfone, como se fosse o Silvio Santos, lembra? Essa história você não me contou. Não né? contei, Então, achei que eu tivesse contado. Então, desde criança, e também furtava os esmaltes da minha mãe, pegava sempre um pedaço de pau e fazia um gravador e pegava um vidro de perfume dela e fazia como se fosse o microfone e saía entrevistando. Como a gente ia muito para o sítio dos meus pais, eu brincava de entrevistar os animais ali, as galinhas, os bois, eu mesmo fazia as vozes. Então acho que desde criança estava muito forte em mim. Aí a gente foi crescendo, fui estudando jornalismo, fiz comunicação na prática, né? Tive a oportunidade de estrear na Rádio Luzes da Ribalta como operadora de som. Trabalhei ali por muito tempo com o seu Zé Maria, trabalhei com Flávio Barbosa, José Flávio Scavassi e tantos outros bons que passaram ali. Aprendi muito, né? Aprendi muito a história da cidade através do seu Zé Maria, que tinha um programa que contava a história da cidade. Aí tive a oportunidade de ser repórter de rua quando o jornalista Flávio Barbosa chegou à cidade, que revolucionou a comunicação, a forma de fazer o jornalismo investigativo, combativo, né? E eu fui uma das repórteres. E assim eu fui crescendo. Aí conheci o seu Márcio Rangel, que estava administrando na época a rádio FM. Ele me fez um convite. Fui para a rádio já FM como repórter. Onde é nessa rádio aí que eu conheci a sua voz. Verdade. Sim, foi aí na FM que eu conheci a sua voz. Não sabia quem era, mas legal. Fátima Franco, repórter Fátima Franco. Olha só. E eu escutava muito atentamente. Então, aí fui crescendo, cheguei a ter uma produtora e dentro dessa produtora nós tínhamos uma rádio web já, tô falando de 10, 15 anos atrás. Só que essa produtora, ela atendia as necessidades da produtora, né? Então nós trabalhávamos muito com grandes empresas nacionais e multinacionais, e que para essas empresas nós desenvolvíamos programas de rádio. Então tinha a rádio, que era a rádio NDF, mas era praticamente voltada para essas empresas. E eu sempre tive aquilo dentro de mim. Daí voltei, fui fazer outras coisas, virei assessora de comunicação, de políticos e etc. Mas isso nunca morreu em mim. Eu quero ter uma rádio,
e achei, como você bem colocou, que seria mais fácil ter uma rádio web. E não é extremamente trabalhoso, né? Tô aos poucos construindo uma equipe, estou aos poucos chamando pessoas que eu gosto, que são comunicadores natos mesmo. Você é um exemplo desse, né? Que gosta da comunicação. E aí vou construir uma rádio, vou montar uma rádio, não vou ter muito trabalho. Mas eu tinha essa impressão muito que trabalho. montar uma rádio web pela internet seria fácil. Não é. Mas não é fácil. Não é, você precisa entender, você precisa estar um pouquinho no meio ou ter pessoas junto com você que conheçam como é que funciona, e graças a Deus aí eu tenho parceiros maravilhosos, outros estão chegando. E aí então vamos montar uma rádio? Vamos montar uma rádio. Montei a Rádio Dom. Isso faz 7 meses. E aí estamos indo. Você está estreando aqui conosco agora, que para mim foi uma grata surpresa, né? E é isso. É desse sonho desde criança que eu brincava e que agora está se tornando uma grande realidade. Olha, interessante. Eu não conhecia essa sua história aí Achei que já tivesse contado. Não, você já me disse que tinha um sonho de ter sua rádio, mas essa história de criança que já vem desde lá... Muito forte, muito forte. Eu sabia desde criança que eu ia ser comunicadora. Eu sabia. Para que lado, não sei. Passei por jornal, por revista, por televisão, mas rádio sempre me encantou muito. Por que rádio especialmente te encanta? Porque você já fez de tudo mesmo. Eu diria porque os meus pais sempre ouviram rádio. Nós não tínhamos televisão, mas tínhamos o rádio. Eu sempre ouvia rádio e eu ficava imaginando como que aquela pessoa estava ali dentro daquele aparelhinho. Sempre criança, muito curiosa. E todos os domingos, eu e meu pai, nós íamos pro sítio, que fica a 1 hora de distância daqui. E como nós íamos bem cedinho, nós cruzávamos com o radialista maravilhoso Sérgio Silva, na sua tradicional bicicleta não, eu digo mobilete. E meu pai falava assim, olha o Sérgio Silva, e no rádio, ligado no programa do Sérgio Silva. Daí eu falava assim, ué, ele tá falando aqui, mas como que ele tá passando de mobilete aqui do lado do meu pai? E aquilo eu era criança, e aquilo foi me instigando. Foi me instigando. Aí um dia eu falei, pai, me apresenta o Sérgio Silva que eu quero saber como que funciona uma rádio. Isso nunca aconteceu. Aí aos meus 18 anos fui trabalhar numa loja que era ao lado da rádio Luzes da Ribalta. Aí eu fiz de tudo para ser amiga do pessoal que trabalhava na rádio. E eu fui um dia na rádio, quem me atendeu foi a doutora Luciana Battagliotti, que é hoje cirurgiã dentista, muito minha amiga. E ela era operadora de som. E a gente ficou amiga. Naquela época não era nada digital, era tudo tradicional, tudo linear. E aí ela falou, você quer aprender? Quero. Me lembro até hoje que ela fez um papel do tamanho da mesa de som, que era gigante, que tinha vários botões. E ela me ensinou como que mexia, como que abria o som, como que fechava, como que eu colocava o disco e tal. Só que eu não sabia que ela já estava me preparando para assumir o lugar dela, porque ela ia prestar odontologia e precisava colocar alguém no lugar. E aí eu decorei aquilo, daí ela falou, olha, eu vou prestar e você não quer vir trabalhar no meu lugar? Só que precisa fazer um teste. Fiz o teste, que era com o seu Márcio Rangel na época, mas quem fez o teste foi um moço chamado Douglas, que eu não me lembro o nome dele agora, que era basicamente, depois do seu Márcio, a pessoa que apitava ali na rádio, digamos assim. E aí eu fiz o teste, passei e aí tô aqui conversando com você hoje. Foi assim que começou. Nossa, que interessante. Foi assim. Quando a gente quer uma coisa, um sonho, lá no fundo, parece que tudo você fica antenado para tudo que se refere àquilo. Exatamente. E também eu sou de uma geração de ouvir rádio, né, devido aos meus pais. Meus pais são pessoas muito simples, mas sempre ligados à cultura, de uma certa forma ou outra. Então, meu pai gostava muito de ouvir música, minha mãe também. Eles gostavam muito de ler. Então, isso... Né, você tem uma neta hoje, né? Essas coisas vão sendo influenciadas, né? Mas o rádio sempre me chamou muito a atenção. Mas tem uma outra coisa também, que quando a gente ouvia rádio, eu gostava muito de um locutor que chamava-se Heron Domingues, que era o Repórter Esso. Sim, eu lembro do Heron. Você lembra? Pouca gente vai lembrar. Exatamente. Porque é muito antigo, é muito gente. Antigo, é muito né? antigo. Mas um dia a gente fala sobre ele aqui. Então, Heron Domingos, o Repórter Esso, maravilhoso. E eu imitava ele certinho. Hoje eu já não consigo mais.
Mas eu falava, eu quero ser como esse moço é, eu quero ser como esse moço é. E ele já estava na televisão. Sim. Foi quando eu o vi pela primeira vez, numa televisão preto e branco, aquilo me impactou. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. E aí foi, tô aqui com a Marta Padovese hoje. Você abriu uma rádio, bom, você fez o seu sonho de abrir a rádio. Sim. Quando você abriu, você pensou em fazer uma rádio como todas as outras? Qual o viés que você desejou para essa sua rádio? Esse viés, você já tinha esse sonho anterior? Ou depois que você abriu a rádio é que você pensou, agora eu vou fazer desse jeito? Agradeço a pergunta, excelente pergunta. Sempre quis ter uma rádio. Como ela ia ser, eu sempre falo que nada é por um acaso e eu sempre peço muita orientação a Deus em tudo que eu faço na minha vida, sempre. Quando eu abri a rádio, eu já tinha na cabeça de que nós mulheres nunca tivemos muito espaço de fala na nossa sociedade. E eu pensei, puxa, eu quero fazer uma rádio com um viés mais feminino e automaticamente a gente entra no feminismo. Então, o que eu queria, o que eu quero é ter vários programas de rádio, né? Eu quero preencher a minha rádio com mulheres falando. Mulheres falando de mulher para mulher, mulheres falando para toda a sociedade de uma forma geral, mas de um ponto de vista mais feminino, mais delicado, mais amoroso, né? É isso que eu pensei a princípio. E com o tempo, isso vem amadurecendo cada vez mais. Então, assim, eu convidei você, eu convidei a Tarsila, que tem o Conectar-se, que fala sobre mais a mulher que já foi mãe, a mulher que já foi benzedeira, a mulher que fala da sua ancestralidade, a mulher que fala de como criar o filho de forma mais amorosa. Aí eu convidei a Juliana Freitas, que é uma jornalista, amiga de faculdade já há muitos anos, que trabalha no mundo corporativo. Aí eu pedi se ela não gostaria de fazer um programa sobre o mundo corporativo, mas de uma perspectiva de um olhar mais feminino. E deu certo, estruturamos o programa, está no ar também. Gosto muito de música, e aí vem um moço que eu sempre gostei, acho que você já deve tê-lo visto aqui pelas festas da cidade, que é o Ezequiel Braga, que é um músico autodidata, é da cidade de Engenheiro Coelho, e um dia encontrei com ele nessa cidade, e eu falei, puxa, eu vou chamar esse moço para fazer um programa de blues que eu gosto muito e que a gente não ouve muito nas rádios. Toca-se muito sertanejo, é uma cultura mais sertaneja aqui da nossa região. Aí eu chamei o Ezequiel, chamei o Denis Carvalho também, que fez uma temporada e ele se retirou, porque era só uma temporada, ele está estruturando para voltar numa outra temporada. E tem outras mulheres que eu convidei, mas homens também, então assim... tem homens e tem mulheres, sim, mas a minha ideia é ter muito mais mulheres falando para outras mulheres. Então, e principalmente aquelas mulheres que nunca tiveram voz, aquelas mulheres que estão na periferia. A gente está estruturando alguns programas nesse sentido, né? Espaço para a mulher negra, eu quero deixar espaço também para as pessoas que têm relacionamentos homoafetivos, enfim, aquelas pessoas que não têm voz, para pessoas que são trans, e não de forma agressiva, e não de forma ofensiva, nada disso. De uma forma que a gente possa se comunicar carinhosamente com as pessoas, educadamente, enfim, de uma forma que a gente leve a comunicação, porque quando a gente não se comunica bem, eu acho que existem uma série de preconceitos. E eu eu tenho certeza que nós estamos num momento que não tem mais espaço para preconceito na nossa sociedade. E o preconceito, ele pré-julga algo que nós desconhecemos. Então a gente precisa conhecer essas pessoas que estão nas periferias, essas pessoas que não têm fala, e etc. É por aí que eu penso numa rádio mais humana e mais comunicativa, dessa forma que eu penso. Você ouve o programa Multidom com Marta Padovese. Hoje estamos batendo um papo com a jornalista e CEO Fátima Franco. Você pretende que a rádio siga um caminho feminista ou um caminho feminino, que é bem diferente uma coisa da outra? Exatamente. Um caminho feminino em paralelo com o caminho feminista. Porque assim, nós já temos programas feministas. Por exemplo, o programa As Amigas, que é da Frente Feministas da cidade de Santa Bárbara, Americana e Nova Odessa. São mulheres empoderadas,
mulheres que defendem que as mulheres podem ir e vir a qualquer horário, lugar de mulher é onde ela quiser, mas com muita informação. Um programa gostoso de se ouvir, por exemplo, um dos programas que muito me chamou a atenção é, por exemplo, que nós mulheres, em décadas passadas, nós escrevíamos livros, só que as editoras não nos publicavam. E as editoras que nos publicavam, por exemplo, pediam para que nós tivéssemos pseudônimos masculinos, para que fosse feito à venda, né? Então, a gente tem aprendido muito com ela. E algumas pessoas, você está fazendo um programa feminista, ouça o programa primeiro, depois você ouve que linha de feminismo que nós estamos seguindo. É a linha da informação, é a linha de termos os nossos direitos que já estão garantidos, mas que muitas vezes não são respeitados. Então eu não vou conseguir desassociar uma linha feminina de uma linha feminista. Eu acho que as duas caminham muito bem juntas. E funciona. Pelo que você está me falando, você quer seguir um caminho de equidade, igualdade, sob uma perspectiva de uma mulher. A mulher, ela tem aquelas particularidades dela que ajudam muito a humanidade. Exatamente. E uma coisa que Exatamente esse fim de semana, meu filho veio. Ai, que delícia, minha netinha estava aqui. Tá maravilhosa mesmo. É muito delicioso isso. E nós estávamos conversando sobre caiu um pouco nesse assunto de feminismo, de homem, mulher. E meu filho, hoje, ele é casado com uma filha, ele falou assim para mim: os países inteligentes são aqueles que cuidam de suas mulheres. Concordo com ele. E eu fiquei assim surpresa. Eu tentei passar isso para ele, mas os pais não conseguem passar tudo para os filhos, porque tem um monte de gente ao redor dele, tem escola, tem faculdade, tem amigos, etc. E ele captou essa essência. E eu fiquei muito feliz, meu filho, estar me falando isso, de ele acreditar mesmo que para o mundo ser melhor, ele tem que cuidar das suas mulheres, das suas meninas. E eu fico muito feliz que você tenha compartilhado isso conosco, porque eu tenho certeza que muitas mulheres criam seus filhos da mesma forma. E isso é muito gostoso da gente ouvir, é muito gostoso de você ter compartilhado isso com a gente. E voltando um pouquinho no preconceito, eu acredito que o preconceito é aprendido. Então a gente precisa desconstruir isso. E de uma forma com equidade, com amor. Eu não vejo a vida de outra forma, se não for com amor, de construção de carinho, de afeto, de responsabilidade. E eu acredito muito nisso mesmo que o seu filho falou. Somos nós que parimos, né, Marta? Sim. Somos nós que damos sequência a esse mundo hoje não tão maravilhoso, digamos assim, principalmente falando em termos de Brasil, mas eu acredito que é só uma fase que a gente tem que passar. Mas é por aí. É uma rádio, você resumiu bem, é isso mesmo. Você tem homens trabalhando na rádio? Claro, sempre. Você pretende ter 100% só mulheres ou você quer esse jogo também do olhar masculino que também pode te ajudar? Sim, claro, com toda certeza, né? Eu tenho muitos homens me ajudando na construção dessa rádio, como eu tenho muitas mulheres. Mas, por exemplo, eu gostaria muito, e estou trabalhando nesse sentido, de 50 programas que eu possa ter, 48 sejam apresentados por mulheres. Vou ficar muito feliz. De mulheres, falando para mulheres e falando para a sociedade de uma forma geral, entrevistando homens que possam falar para os homens de uma forma geral também. Porque se hoje você liga a rádio, você ouve muitos programas do ponto de vista masculino e poucos programas do ponto de vista feminino. Talvez a gente veja mais na televisão mulheres do que homens, né? Mas eu acredito que isso já está se equalizando. Mas sim, eu quero caminhar para 100% mulher. Vendo as outras rádios, você já disse que elas têm menos mulheres que homens. Sim. Você acha que isso acontece porque ainda a mulher não conseguiu chegar ali, ela é impedida, ou ela não tem vontade? Eu acho que tá tudo aí. Às vezes não tem vontade, não foi despertado para isso, às vezes sim um pouco de preconceito, às vezes é um pouquinho do machismo. A nossa dinâmica, a nossa rotina de vida é muito diferente da dos homens, muito diferente. Olha o que a gente precisou fazer para se organizar, para estarmos aqui juntas hoje conversando, fazendo esse programa. Existe toda uma logística. Então a mulher não é simplesmente levanta, penteia o cabelo, vou fazer a minha vida hoje. Não, a gente já tem uma série de afazeres.
Então, passa por aí também. Por que a gente vê poucas mulheres hoje na política? Porque passa por aí. Mulher tem filho, amamenta, tem que cuidar da casa. E muitas vezes nós não temos um parceiro que nos ajude nessa logística, né? Então, quando você me faz essa pergunta, sim, são todos os fatores. Por isso que a gente precisa se comunicar, para que a gente possa incentivar aquelas mulheres que estão ouvindo a Marta Padovese e que têm uma vontade de ser comunicadora, como aconteceu com você, que você sempre teve essa vontade, e um dia surgiu a oportunidade e você foi fazer rádio. Você é uma comunicadora. Que elas possam, através do seu exemplo, do nosso exemplo, do exemplo de todas as outras mulheres que estão e que virão para a Rádio Dom, possam ter essa vontade. Puxa, eu vou ser comunicadora, ou qualquer outra coisa que eu desejar ser. Acredito nisso. Ok, Fátima Franco, você tem mais alguma coisa para acrescentar ainda sobre a sua nova rádio, a Rádio Dom, dinâmica, original, multiplural? Multiplural. Eu acho que a gente já falou um pouco de tudo, né? Do dinamismo que a rádio está trazendo para Santa Bárbara do Oeste, para a região e para o mundo. Essa originalidade de como nós estamos construindo e esse pluralismo que cabe todo mundo, né? Cabe todo mundo. Cabe o branco, cabe o negro, cabe o amarelo, cabe o LGBT, cabe a mulher negra, cabe todo mundo, por isso que é multiplural. Cabemos todos, como você bem mesmo resumiu. Vamos trabalhar juntos na equidade, né? Vamos ter todos nós vozes, e vozes que possam ser ouvidas, entendidas, discutidas. É uma rádio para todo mundo pode vir fazer comunicação. Tá em casa, tá nos ouvindo, tem vontade? A Marta é um exemplo muito bacana, né, Marta? Você sempre teve vontade de ser comunicadora? Sim, sempre Vamos mudar agora, eu vou te entrevistar agora. Sempre teve vontade de ser comunicadora? Sempre tive vontade, eu não sabia como, porque para mim era uma coisa realmente inacessível. E de repente me fizeram um convite, eu fui assim. Uhum. E por que era inacessível? Porque eu não via como chegar lá, com quem eu tinha que falar. Vou bater lá na porta da rádio, de alguma rádio, e falar, sim, eu quero ir, né? Essa foi a minha maior preocupação. Falei, pra quem que eu vou falar? Eu não sabia nem pra quem pedir. Uhum. E aí, de repente, mas também tem outros fatores, lógico, há outros fatores. Porque teve espaço na vida que não dava pra fazer mais nada. Exatamente. Só tinha que... Era dona de casa, mãe, só tinha trabalhava. tempo de cuidar dos filhos. Exatamente. Porque tinha bastante filho, o tempo era escasso. Então essa parte você cancela. Não, agora não dá pra fazer mais nada. Porque quando a mulher opta pela maternidade, realmente ela tem que se dedicar a ela. Isso é bem feito. Totalmente. Senão não dá certo. Sim. Hoje já consigo pensar... Como a mulher tem N opções para evitar filhos, ela tem que pensar bastante. Exatamente. Se ela quer ou não. Uhum. Então, como é uma opção mesmo, não é uma obrigação, então que se dedique a essa maternidade. Hoje seria uma opção, mas na sua época, digamos, na nossa época, estamos, não era opção. Mas já estava ali, mas quando eu tive os meus filhos, falei, não, eu tenho que cuidar deles direito. Tá aqui. Carreira, profissional, qualquer outra coisa tem que ser deixada. Nesse momento ela não pode ser prioridade, porque os filhos, eles têm até uma certa idade para você cuidar, depois não dá mais. Se você não fizer bem feito num período, tchau, já foi. Ele não fica esperando você amanhã eu faço. Exatamente. Não, é nesse momento. Com 1 ano que você tem que brincar, com 2 anos que você tem que fazer tal coisa, com tal da idade que você tem que fazer. Então você tem que estar ali. Não dá para você ficar pensando muito em outras coisas. Lógico, se você tem pouco filho, é mais fácil. Mas com bastante não dá muito. Então eu fui deixando. Falei, as coisas vão acontecer no seu tempo. Com certeza. A gente espera. Sim. E se não for para ser, não vai ser. Também não fiquei quebrando a cabeça. Mas só que quando a oportunidade surgiu, bacana. Aí eu agarrei a oportunidade. E já está na sua segunda rádio. Está. Olha que bacana. Então é isso que eu quero deixar essa mensagem. Você, mulher que está em casa, tem vontade de ser comunicadora ou qualquer outra coisa na sua vida, vá lá e bata na porta. Quero fazer tal coisa, né? Procure amigos e amigas que te incentivem a isso também. É essa a mensagem. Eu acho que nós, todos os seres humanos, somos multiplural e sempre pro bem. É isso que eu acredito. Eu agradeço você, Fátima Franco, a jornalista Fátima Franco, pela presença aqui no programa de estreia, programa Multidom. Multidom. Na Rádio Dom. E quer saber um pouquinho mais sobre a rádio? Entra lá, www.radiowebdom.com.
quer ser nossa parceira, quer se comunicar, quer fazer um programa, deixa um recado lá, entra lá em contatos, deixa um recadinho pra gente que a gente entra em contato. Quem sabe amanhã ou depois você não vira parceira da rádio aqui, não só da rádio, mas da Marta aqui na Rádio Dom. É isso. Fátima, falta uma coisa ainda. Diga. Aquela frase que você sempre fala ao final do programa, ou falava pra mim ao final do programa, que eu sinto muita falta dessa frase. Ah, lembrei. Paz e bem, pense sempre no outro. Um beijo, obrigado por estar aqui junto comigo, acreditando também no meu sonho. Foi um prazer, tô estreando aqui, super nervosa. Obrigada. Obrigada, gente. Eu agradeço a participação da jornalista CEO Fátima Franco pela participação na estreia do programa Multidom. Até a semana que vem! Você ouviu pela Rádio Web Dom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.